A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não. Grande Flávio Lira, cara, que alegria ter você aqui. Flávio foi meu colega de mestrado, atualmente ele é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do Pampa, é o coordenador do grupo de estudos da Eurásia, da mesma universidade. E aí, Flávio, tudo bem? Tudo bem, Felipe, e você? Grande prazer aqui, depois de tantos anos, a gente se vê, ainda que virtualmente, né? Precisou de uma guerra pra gente poder se encontrar, né? Infelizmente. A gente tem que mudar isso aí, Flávio. Eu acho que isso diz mais sobre a gente, né, egressos do mercado, do que sobre a Rússia e a Ucrânia, né? Pra precisar de uma guerra pra gente conversar. E bons tempos aqueles do mestrado, né? Enfim. Flávio, a tua agenda agora, imagino que ganhou relevância, né, por conta dos últimos acontecimentos. Então, eu agradeço já de antemão o seu tempo, bater um papinho aqui com a gente, para falar um pouco sobre essa crise que todo mundo está vendo na imprensa, a Rússia, Estados Unidos, envolvendo a Ucrânia, a OTAN, mas o que antes eu queria te ouvir um pouco sobre o contexto, né? Eu ouvi uma fala sua que mostra justamente isso, né? De que a crise atual ela não apareceu do nada, não houve uma geração espontânea, né, de uma crise. Ela acontece já dentro de um contexto bastante longo, né, que envolve toda a Constituição Nacional, a identidade nacional ucraniana. E aí, com isso em mente, eu te faço essa primeira pergunta, assim, até quais são os principais marcos, então, da história da Ucrânia que, na sua concepção, são importantes para a gente entender a crise atual? Olha, Felipe, eu acho que a gente pode escolher ter duas ênfases, uma ênfase mais contemporânea para pensar nesses marcos ou uma mais generalista, né? Pegando desde o início aqui do povo ucraniano. Eu não quero me deter muito nisso, claro, porque eu acho que aí a gente talvez fizesse muitas digressões. Eu vou me focar mais na contemporaneidade, tá? E na contemporaneidade, voltando um pouco, pelo menos, até o fim do Império Russo, União Soviética e a Federação Russa. Só para não deixar de falar, porém, um pouco desse período mais antigo, eu só quero frisar aqui 2 séculos, para quem tiver interesse depois em ir atrás, né? Que são os séculos 9 e 10, que é nesse período que você começa a ter a formação que a gente chama de Rus de Kiev, que é uma região entre o Mar Negro, enfim, e o Mar de Azov, e é uma região que vai, com o tempo, ter um grande poderio cultural, militar e econômico na região. Não vai durar muito, mas essa região, que é o Rus de Kiev, grosso modo, corresponde à região de Kiev hoje, que é a capital da Ucrânia, mas de forma estendida, né? E junta dentro desse Rus de Kiev, que era o grande território aí onde esse povo nascente, que é uma mescla, na verdade, os ucranianos mais antigos, é uma mescla de eslavos e de nórdicos, né? Muitos comerciantes nórdicos iam para a região da Ucrânia, se estabeleciam lá, por ser uma região de encruzilhada, e aí foi se criando uma unidade política que depois vai cair, né? Então esse Rus de Kiev, essa grande unidade política, dentro da qual inclusive ou junto da qual vai se desenvolver Moscou, ou a gente chama de Principado de Moscou, ou Grão-Ducado de Moscou, quando cai o poder de Kiev, Moscou, que já estava se desenvolvendo, aí fica mais forte na região, né? Então isso, a gente teve que voltar um pouco para falar de tudo isso, porque se a gente volta para os dias de hoje, isso tem muito a ver com como tanto a Rússia como a Ucrânia trabalham a ideia de mitos fundadores das próprias nações. Então, esse Rus de Kiev, ele vai ser visto tanto pela Rússia quanto pela Ucrânia como um momento fundador de cada um desses países. Inclusive na figura do próprio Vladimir I, o Vladimir o Grande, de novo esse nome, e justamente o Vladimir o Grande, ele vai ser visto como o pai fundador tanto da Ucrânia, na historiografia ucraniana, quanto da Rússia, na historiografia russa. Então esse Rus de Kiev é um dos mitos fundacionais da identidade russa também, é isso? O Rus de Kiev foi essa unidade política, de fato, né, esse território político no qual se desenvolveu o que mais para frente seriam os eslavos orientais, em especial os ucranianos, os bielorrussos e os russos, né? Agora, a ideia de quem é o herdeiro desse Rus de Kiev, desse proto-estado, vamos colocar dessa forma, que é a grande questão. Então, se retorna muito dentro da Rússia, na sua historiografia, a esse Rus de Kiev para 2 coisas. Não somente para explicar a origem,
que é sempre complicado falar de origens sim, nacionais, sabe disso, né? Mas a origem da Rússia, mas também, e aí é um pouco mais pernicioso, para demonstrar, entre aspas, por que a Ucrânia, na verdade, faz parte da Rússia. Como uhum. que a Ucrânia, na verdade, está mais vinculada à Rússia, é mais russa do que um povo independente. Lógico que a maneira como os ucranianos veem é totalmente distinta, ou os ucranianos, pelo menos, que têm uma perspectiva um pouco mais nacionalista. Então, essa perspectiva na historiografia russa, ela é mais ou menos comum, né? De que há uma proximidade com a Ucrânia que vem, inclusive, desses mitos fundacionais, enfim, dessa identidade. Exato, exato. E, lógico, a historiografia mais oficial, ou eu Claro. gosto de chamar oficialesca, porque, é claro, um país tão complexo e academicamente complexo também, Uhum. a produção intelectual na Rússia ela é multifacetada. Então, você vai ter autores que veem isso de forma crítica, eles veem que, na verdade, tanto do lado ucraniano quanto do lado russo, o que ocorre, Felipe, é que a gente tem projettos políticos por detrás da construção Uhum. desse mito, como geralmente é o caso da É, construção de mitos nacionais em qualquer mito qualquer lugar. nacional, isso. Uhum. Então você molda a história, o que você faz um cherry picking da história Uhum. e uma interpretação da história de acordo com o que serve os seus interesses políticos ou Uhum. visões de mundo, que embasa a sua visão de mundo, e você segue com ela. E no caso da Rússia, agora sob o Putin, Uhum. é essa visão mais eurasianista de que a Ucrânia, na verdade, tem mais ligações com a Rússia ou faz parte da Rússia historicamente do que do restante da Europa. Mas vamos sair do século IX e vamos pular um pouco, talvez, para o século XX, né? Que é um outro século importante para entender o que acontece na região, quer seja por conta, sei lá, da Revolução Russa. 1918 é um ano importante também, né? A Ucrânia declara independência, enfim, depois com o fim da guerra, depois tem Guerra Fria, tá? Enfim, quais são os principais, então, marcos desse século para a gente entender a crise atual? A gente pode falar que o século XX para a Ucrânia foi um século extremamente traumático. A Ucrânia tem uma história muito traumática e o século XX, por causa das guerras em especial, trouxe bastante sofrimento para a Ucrânia. Não somente a guerra, mas também a experiência dela dentro da União Soviética, como a gente pode falar daqui a pouco. E é pouco falado isso, mas isso é necessário se relevar, né? Eu só volto um pouquinho, tá, Felipe, antes do século XX, século XIX, final do século XIX aqui. Durante os séculos, até desembocar no século XIX, grosso modo, tá, por favor, se ficar alguma dúvida nesse aspecto, por favor, me pergunta, Claro. mas, grosso modo, a região oeste da Ucrânia ficava... Vamos começar com o termo Ucrânia, eu acho que isso é interessante para o ouvinte também saber. Ucrânia quer dizer na fronteira. Uhum. O nome, a tradução seria na fronteira. Quer dizer que os países ao redor deram esse nome, que os países ao redor não veem a região da Ucrânia como um estado independente. Era sempre um estado, ou uma região, perdão, que faria parte desses estados. Né? Estaria a fronteira entre Rússia, entre Polônia e Lituânia, entre Império Otomano e assim por diante. Então você vai ter a Ucrânia lá como essa região, talvez infelizmente localizada entre várias potências, e o território dela historicamente sempre foi dividido entre essas várias potências. A Ucrânia como um estado independente é um fenômeno muito novo. Mesmo a independência, entre aspas, da Ucrânia que teve no século XX, no decorrer das guerras aí, ela durou pouco, dura 1, 2 anos, pouquíssimo tempo. A Ucrânia como estado independente agora, que a gente tem nos dias de hoje, tem 31 anos. Historicamente, você tem o oeste da Ucrânia sendo dominado ou pela Polônia-Lituânia ou pelos Habsburgo, da Áustria-Hungria, e o leste dominado pela Rússia. E a gente vê os efeitos disso até hoje. Agora, entrando aí no século XX, aí você tem, talvez a Revolução Russa, eu também começaria a Revolução Russa como a grande inflexão, ou mais que uma inflexão de fato, uma revolução, que vai fazer com que os ucranianos, em 1917, pela primeira vez na história, votem para um parlamento. Né? Esse parlamento entra na Rada, que seria o parlamento central, ou o Conselho Central, e isso é uma experiência histórica nova nessa Ucrânia mais contemporânea. Né? Então, esse parlamento ucraniano surge aí de forma mais democrática nos idos da Revolução Russa, e daí tem esse período de independência, né? Mas o problema é que na Ucrânia você vai ter, e sempre teve, isso segue ainda hoje, grandes divisões internas. A gente voltou um pouco atrás aqui, grosso modo, essa divisão leste-oeste, né? Existem outras divisões aí dentro. Então, quer dizer, você tem agora, finalmente, né, no começo do século XX, na esteira da Revolução Russa, uma Ucrânia independente, começa a haver uma série também de como é que vai ser essa Ucrânia independente, né? Resumindo a história aqui, vence o projeto socialista, então em 1922 a Ucrânia vai ser uma das repúblicas que vai compor a nascente União Soviética e fica aí na União Soviética até o fim, até 1991.
Nesse período em que ela faz parte da União Soviética, porém, ela sofre uma série de traumas históricos também. Eu começaria falando, você falou muito bem das guerras, né? Claro, as grandes guerras. E no entreguerras, você tem o Golodomor. Então, o Golodomor, a grande fome ucraniana, né, em 1932, 1933, é um fenômeno em que, pelo menos pelos números que a gente tem, mais ou menos hoje, são 4 milhões de pessoas que morreram nessa grande fome ucraniana, e explicar essa grande fome também é muito complexo, porque as explicações geralmente elas são carregadas de visões políticas ou, enfim, vontades aí de colocar essa explicação dentro de uma agenda, eu vejo. Mas okay, assim, dá pra dizer assim, quais são as principais ideias, quais são as principais disputas explicativas para a Grande Fome de 32? Primeiro, pegando essa grande fome aí de 1932 e 1933, a gente pode pensar que estava havendo dentro da União Soviética uma coletivização forçada por parte do Stalin, e essa coletivização das fazendas em especial fez com que muitos, junto a isso, fez com que muitos fazendeiros ou muitos donos de terra fossem vistos pela condição de donos de terra, inimigos do Estado. Muitos deles não queriam abdicar das suas terras, fossem grandes proprietários ou pequenos e médios proprietários. Então, uma deportação em massa desses camponeses também, né? Execução de vários também. Isso fez, dentre outras coisas, com que a produtividade agrícola caísse muito naquela época. E essa queda da produtividade agrícola vai causar fome. Também existem versões aí que dizem que o Stalin queria priorizar dentro da União Soviética a Rússia em detrimento das outras regiões, então o que era produzido, ou pouco que era produzido nas outras regiões, era vertido para a Rússia. Muitas explicações e muitas razões, e às vezes conflitantes, é complicado. O fato é que morreram 4 milhões de pessoas, e dentro da Ucrânia, a explicação corrente, a explicação majoritária, que é compartilhado pela população, é que isso foi uma política deliberada da União Soviética, dos russos em especial, e eles chegam a chamar isso de genocídio. Eles lutam para que o Holodomor seja reconhecido como um genocídio, e é claro aí que os russos vão ver de outra forma. Eles vão dizer que aquilo era um trauma histórico que toda a União Soviética sofreu, né, porque também houve mortes por fome naquele período em toda a União Soviética, e calhou de acontecer isso na Ucrânia também, mas que não foi algo direcionado ao povo ucraniano. Então, de novo, uma disputa aí de narrativa. 4 milhões de mortos em 32 de fome, e depois da Segunda Guerra Mundial, a Ucrânia também é atingida em cheio, né? Quantos milhões de mortos? Olha, na Guerra Mundial, pelo que eu tinha visto da embaixada, foi a embaixada da Ucrânia em Berlim que lançou esses últimos números, né? Cerca de 8 milhões de ucranianos morreram na Segunda Guerra Mundial. A Ucrânia, a gente estuda muito no Ocidente, né? A gente quer chamar de Ocidente. A gente estuda muito a Segunda Guerra Mundial nesse teatro, né, Felipe? De AD, França, sim. Alemanha, Holanda, Bélgica, etc. A gente fica mais focado, muitas vezes, na Europa Ocidental. Nossa colonização aí acadêmica vai nesse aspecto também. Por exemplo, a gente nem estuda, né? Na Segunda Guerra Mundial. Isso só no que tem a ver com Pearl Harbor. Aí sim, a gente não estuda. No caso da Europa, o pior local, né, os locais mais violentos durante a Segunda Guerra Mundial foram a Europa Centro-Oriental. É lá que você teve o maior número de mortes, é lá que o Holocausto aconteceu mesmo, não que não tenha, claro, também ocorrido nas outras regiões que falei, mas o grosso foi lá, e no caso da Ucrânia você vai ter, né, esses 8 milhões de mortos, e inclusive a população judia ucraniana, entre 1 milhão e 1,5 milhão de pessoas, 1 milhão e 1,5 milhão de judeus, só da Ucrânia foram mortos, né? Tem um massacre muito estudado na Europa, no Brasil pouco conhecido, que é o massacre de Babin Yar, que aconteceu em 1941, e aí todos os judeus da região foram exterminados pelas forças nazistas. E por que eu quero ressaltar aqui a ideia do fascismo e do nazismo na Ucrânia, né, que recebeu bastante apoio naquela época, a gente tem que deixar isso claro também, que hoje há um esquecimento histórico dentro da Ucrânia em relação a como que o nazismo fez com que a Ucrânia e a Europa Centro-Oriental como um todo sofresse muito. Então se foca muito na crítica à União Soviética, que deve ser feita, porque aconteceu muita coisa complicada também dentro da União Soviética para essas regiões, mas a gente não pode esquecer que houve, em especial nos idos da Segunda Guerra, uma intervenção nazista muito feroz que dizimou boa parte da população ucraniana. Não, isso é importante registrar. Veja, aí no intervalo de uma década, né, você já narrou eventos históricos que foram responsáveis por, na minha conta, 12 milhões de mortos, né, se você somar
as baixas da Segunda Guerra, mais a Grande Fome de 32, enfim. Hoje a Ucrânia tem quantos milhões de habitantes? Hoje, sei lá, 40 milhões? Então, 44 só pra gente ver proporcionalmente o tanto de gente que morreu nesse intervalo de tempo aí do século XX. Mas vamos avançar, Flávio. Depois a guerra acaba, a OTAN é criada e a União Soviética responde, né, com a criação do Pacto de Varsóvia. E aí a Ucrânia, como que ela se comporta nisso, né? É meio pacificado, enfim, essas disputas internas dentro da União Soviética, com mão de ferro. Como que você conta pra gente um pouco esse capítulo da história? Eu acho que antes, para contextualizar, Felipe, a gente tem que pensar que a partir de 1922, quando aí oficialmente, né, a União Soviética surge como ator político no cenário internacional, você vai ter a Guerra Civil, que vai durar até 1921, 22, mas aí, ok, chega 22, está tudo mais ou menos estabelecido, a gente já tem o Estado formado e conformado. A partir daí, as políticas soviéticas vão pensar nesse Estado não como um Estado que vai acabar um dia. Eu quero isso plantado aqui, porque a gente vai colher isso lá na frente. Então, seja, vamos desenvolver Ucrânia, Belarus, países bálticos, países da Ásia Central, Cáucaso, eles sendo parte de um Estado só. Então, quando você tem o Pacto de Varsóvia, por exemplo, aí, ok, a gente volta para 1949, quando surge a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, ela é fundada para impedir, enfim, o avanço. Tem várias frases de efeito aí para garantir a paz na Europa, né, para impedir o avanço, enfim, de ideias totalitárias, etc. Mas vamos falar como realmente é para conter o avanço soviético, dos ideais soviéticos, ideais socialistas, né? Isso em 1949. Porque se a gente for pensar em democracia, a gente aí vai ter vai ter Espanha, vai ter Grécia e Turquia, né? Enfim, mas não vamos entrar muito nisso aqui. 6 anos depois, mas é interessante que esse período de 6 anos não é tão estudado assim, mas eu acho ele super interessante, porque 6 anos depois surgiu o Pacto de Varsóvia, como você colocou muito bem. O Pacto de Varsóvia seria meio que, entre aspas, a OTAN do leste, né? A OTAN capitaneada pela União Soviética. Da mesma forma que a OTAN é capitaneada pelos Estados Unidos, o Pacto de Varsóvia seria capitaneado pela União Soviética. Mas esse período de 6 anos, entre 49 e 55, é um período no qual houve algumas tentativas dos países socialistas, da União Soviética em especial, em conversar com o Ocidente para falar, beleza, vamos pensar em segurança europeia de forma cooperativa, vamos pensar em segurança europeia de forma construtiva, para a gente não ter a criação necessariamente de um bloco antagônico. Não estou colocando aqui, pintando a União Soviética como uma boazinha que não foi compreendida, né? Era muito mais complexa a situação e a forma como a União Soviética agia em vários desses estados era altamente intervencionista. Mas havia alguma abertura da União Soviética para se pensar a segurança europeia conjuntamente. Não houve essa resposta, essa vontade dos países ocidentais. Então, você vai ter o ingresso aí da Alemanha da Alemanha Ocidental na OTAN. Na OTAN. Que foi o evento decisivo, então, para a criação Exato. Aí é a gota d'água. Falou, bom, beleza, então, se a Alemanha Ocidental, que está aqui na porta da Alemanha Oriental, que é a nossa grande aliada na Europa Central, entrou para a OTAN, agora a gente bate o martelo e cria-se esse novo bloco, né, que foi criado em Varsóvia para meio que fingir que também foi ideia de um outro país, né, da Polônia. Então não foi Pacto de Moscou, foi Pacto de Varsóvia, né? Claro, foi Moscou que pensou em tudo aquilo. E aí a gente não pode pensar na Ucrânia nesse âmbito como um estado à parte, porque ela fazia parte da União Soviética. Então, nesse aspecto geopolítico, não havia de fato uma participação ucraniana, né? Havia uma participação soviética, e pensando sempre que a União Soviética ela era, na sua composição, altamente ou preponderantemente guiada pelos russos. Então, havia um peso da cultura e das tradições russas, e ainda que num âmbito soviético, muito forte em relação às outras nacionalidades que compunham a União. E durante esse período onde o pacto vigorou, a União Soviética então abafa os tensionamentos internos da Ucrânia, porque desde sempre, né, como você fez aí, questão de mencionar na primeira parte da sua fala, ali você tem diferentes grupos, o país ele é dividido em regiões, a princípio leste-oeste, depois isso vai se complexificando, pelo que eu entendi da tua fala. Mas durante a Guerra Fria, então, há um abafamento, né? E essas tensões, não é que elas desaparecem, mas elas são ocultadas pelo peso do Estado soviético, é isso? Exato. Eu acho que tem um fator determinante na maneira como a Ucrânia vai vivenciar a sua experiência soviética, que é o Stalin. O Stalin ele é controverso, a gente sabe, o Stalin ele é amado e odiado ao mesmo tempo. O Stalin ele
levanta em várias pessoas uma série de emoções aí, mas muito porque pouco se conhece do modus operandi dele. Mas ele fez coisas que, do ponto de vista da autodeterminação nacional dos povos componentes da União Soviética, foram bastante questionáveis. O caso da Ucrânia, por exemplo. Então, se a gente volta um pouco para o Lenin, ou o projeto do Lenin de uma União Soviética, a gente não sabe se ele continuaria assim, mas foi assim, pelo menos até ele falecer, de maneira geral. Todas as nações componentes da União Soviética teriam a liberdade que elas não tinham durante o Império Russo. De culto, hein? De culto, de línguas, de, enfim, costumes, etc. Né? Então, a língua ucraniana, nesse começo da União Soviética, por exemplo, a língua ucraniana, ela era oficialmente promovida pela União Soviética. Ó, legal, vocês são ucranianos, vocês têm a língua de vocês, passem a usá-la com a nossa bênção, etc. A gente, né, vai ajudar vocês a promoverem essa cultura, etc. E isso em outras regiões da União Soviética também. No Cáucaso, na Ásia Central, etc. Mas com a chegada do Stalin, isso muda um pouco. Então, aí começa a haver um processo de russificação de todas essas regiões, não menos a Ucrânia. E aí você, pensando que houve um renascimento, um grande movimento nacional ucraniano, meio nos moldes do romanticismo, que a gente costuma falar no século XIX, né, que vamos fazer essa Ucrânia nacional, e aí chega a Revolução Russa e a União Soviética, que meio que permite que pelo menos a gente consiga agora desenvolver, não nos moldes românticos, é claro, mas pelo menos uma cultura autóctone aqui, sem nenhum tipo de repressão. Isso logo já é meio que abafado pelo Stalin, pelas políticas de russificação da União Soviética. Então, faz a gente questionar em algum aspecto aqui o quão plural, de fato, a União Soviética queria ser dentro do seu próprio território, e demonstra para a gente que a Rússia, a República Socialista Soviética da Rússia, dentro da União Soviética, ela tinha uma dianteira política, econômica, militar e cultural também, né? Então, com o Stalin, você vai ter o começo de um grande problema em relação à autodeterminação nacional ucraniana, que vai arrefecer depois com Khrushchev, mas durante o período stalinista foi um pouco difícil. Mas, Flávio, para a gente avançar então um pouco nessa contextualização histórica, a gente já entendeu um pouco o papel da Ucrânia nisso, o lugar privilegiado que ela ocupa, né? Como que a OTAN ela nasce, falando português claro, para conter o avanço soviético. Tem esse intervalo de 6 anos, ainda uma boa vontade, né, pelo que eu entendi da tua fala, da União Soviética, de tentar pensar alguma coisa coletivamente, com o mundo ocidental, pensando a segurança europeia. A OTAN avança, traz a Alemanha Ocidental para o bloco, esse foi a gota d'água, a União Soviética cria o Pacto de Varsóvia. A gente também já entendeu que há uma diferença entre Lenin e Stalin, né? Teve um período de russificação, isso ajuda a abafar as tensões internas, né? Que ficam ali ocultas, né? Depois elas renascem, pelo como a gente está vendo agora. Mas a pergunta agora que eu queria te fazer é isso, né? Durante, então, o período que vigorou o Pacto de Varsóvia e a OTAN também, ela vai reagindo, ela vai crescendo, né? Esse período de Guerra Fria, então é um período de congelamento mesmo, né? Os blocos ficam mais ou menos nesse estado de coisas, ou algum marco importante que você considera relevante para a gente entender a crise atual na Ucrânia? Dentro da Ucrânia, eu diria não muito, mas na região do Pacto de Varsóvia, sim. Então, a gente vai ter 2 acontecimentos importantes. O primeiro em 1956, na Hungria. Revolução Húngara, muito bem. E é legal depois também, quem tiver interesse, vai atrás dos vários nomes que cada um desses eventos tem para os russos e para os ocidentais. Muda totalmente. A Revolução Húngara, como a gente costuma chamar, que foi abafada, né, direto ou indiretamente aqui pelos soviéticos. Em 1968, você vai ter a Primavera de Praga, e a Primavera de Praga, que seria esse movimento aí por maior, alguns diriam por maior independência ou por uma condução, né, os tchecoslovacos na época falariam uma condução do socialismo a partir da visão tchecoslovaca e não da versão estabelecida aqui pela União Soviética. A gente tem que lembrar aqui, quem não está familiarizado com o mapa da Europa nessa época, Hungria, Tchecoslováquia, Polônia, Romênia, todos esses países eram estados independentes, não faziam parte da União Soviética, eram todos socialistas, faziam parte desse espaço, né, socialista, e boa parte deles estava no Pacto de Varsóvia. Então, o Pacto de Varsóvia, ele se diferenciava muito da OTAN porque ele, em alguns momentos, foi altamente intervencionista nesses estados. Então, aclamava alguns pontos aqui dessa construção global do socialismo e que o Pacto de Varsóvia deveria defender isso, ou que
isso poderia, os acontecimentos desses países poderiam indicar algum tipo de ingerência externa e tudo mais, o que é contestável, talvez um pouco sim, mas o quanto que você, na verdade, ingere como União Soviética nesses países. Então, cria-se aí, ou solidifica-se, né, uma história, um histórico traumático desses países nas suas relações com a Rússia. Né? Lógico, de novo, a Ucrânia ainda dentro da União Soviética, meio que observando isso de dentro, mas é claro que isso tudo contribuiu, essas intervenções soviéticas todas contribuíram para se aumentasse a desconfiança em relação à Rússia nos países da Europa Centro-Oriental, e essa desconfiança é ainda hoje muito forte. Você está ouvindo Chutando a Escada, um podcast de política internacional e divulgação científica em relações internacionais. Para apoiar este projeto, acesse chutandoaescada.com.br/apoio. E a historiografia da Guerra Fria costuma dividir a guerra em alguns períodos, né? Depois a gente chega no período da detente, que é um arrefecimento também, né, das tensões entre os dois blocos, e isso teve impacto tanto no Pacto de Varsóvia quanto na OTAN. O intervencionismo soviético diminui com a detente. Qual a importância da detente nesse período? A detente com certeza tem uma importância, eu acho que pode vê-la como um estabelecimento do realismo. Realismo não no sentido de teoria das relações internacionais, embora, lógico, haja uma ligação aí, mas em relação à visão de duas potências antagônicas, pelo menos Estados Unidos e União Soviética, com poderio nuclear, e o que de fato deveria ser feito em conjunto para que o mundo fosse administrado de maneira pacífica. Nesse aspecto, você tem uma pacificação ou uma estabilização maior do mundo. Eu acho que estabilização talvez seja a palavra mais correta, porque pacificação ela traz consigo talvez uma conotação de satisfação de todos os envolvidos, em especial desses grupos que tinham uma participação um pouco, entre aspas, de novo, subalterna, né? O quão satisfeitos eles estavam com a situação é um pouco questionável. Mas ela, claro, representa a detente um período importante, mas em 79, quando começa a guerra do Afeganistão, em que a União Soviética vai invadir o Afeganistão, fica 10 anos no Afeganistão e perde, né? Costuma-se dizer que o Afeganistão, então, alguém já deve ter ouvido aí, é o Vietnã da União Soviética. Inclusive, boa parte, agora eu não sei nem se é a maioria, mas depois eu preciso ver, mas muitos, um grande percentual dos soldados que foram enviados para lutar no Afeganistão, nessa guerra que durou 10 anos, eram ucranianos. Os ucranianos compunham um contingente enorme de soldados soviéticos que foram lutar no Afeganistão. Então, você veja, né? Quer dizer, ainda tem esse engajamento muito grande aí de elementos ucranianos pró-União Soviética, e ainda assim, na visão de muitos ucranianos, não há esse reconhecimento, eles diriam que não há esse reconhecimento aí de mostrar que os ucranianos fizeram esses tipos de sacrifícios, ou então os russos, nessa historiografia mais tradicionalista, vão falar que, isso demonstra como que, na verdade, nós somos um pouco só. Então, não tinha essa distinção de quem ia lutar essas guerras durante o período soviético. Né? Mas, sim, respondendo aí, de fato, a detente foi um período, mas eu acho que ela é um período bem excepcional, e já no final dos anos 70, com Brezhnev na liderança da União Soviética, foi meio que esse último respiro mais agressivo na soviética. E depois, esse último respiro, ele é sucedido pelo já início da derrocada, né? Do fim da União Soviética. A gente já está entrando agora no período ali de final da década de 80, início da década de 90. Você tem, por exemplo, a ascensão do governo de Gorbachev e depois, em 91, né? A declaração da independência da Ucrânia. Esse é um período, então, de uma transição importante, né? Para o mundo pós-Guerra Fria. Como que é esse processo de 91? Foi tranquilo, não foi? Conta pra gente aí. É um processo bem interessante, Felipe. Voltar um pouco aqui para o Gorbachev, ele vai entrar em 85, ele sobe em 85 ao poder, até o final da União Soviética em 91, e a gente poderia fazer um podcast só sobre o Gorbachev, porque é muito interessante o governo dele e muito pouco compreendido também. Mas é justamente nesse período que você começa a ter, como muitos dos ouvintes devem saber, um relaxamento com a glasnost e a perestroika, do quanto o Estado poderia se imiscuir em todos os aspectos da vida dos cidadãos. Então, nisso você também vai trazer um relaxamento das possibilidades de autodeterminação de vários povos componentes da União Soviética, e a Ucrânia é um deles também. Já se avizinhava essa crise, que ia
culminar na derrocada da União Soviética em dezembro de 91, e em 1º de dezembro de 1991, há um referendo na Ucrânia, ainda parte da União Soviética. Há um referendo na Ucrânia, e esse referendo, dos 90% dos votantes, é o número que eu encontrei aqui nas fontes, 90% dos votantes eram a favor da independência da Ucrânia. Quer dizer, uma proporção significativa. Inclusive, quem também votou majoritariamente pela separação e pela independentização da Ucrânia era o pessoal da Crimeia e de Donbass, onde fica Donetsk e Lugansk. Essas regiões onde se fala russo, onde a cultura é preponderantemente russa, onde historicamente, como a gente falou aqui no começo, né, fica no leste e no sul do país, estavam mais vinculadas ao Império Russo, depois à União Soviética. Então a cultura ela é russa em sua maioria. Mesmo essas regiões em 1991, nesse referendo, escolheram também que a Ucrânia fosse independente. Então é interessante perceber que talvez haja algo a mais aí em relação a como que essas tensões estão escalando. É uma coisa somente cultural? É de identidade mesmo? Ou tem algo mais por detrás? Então esse é o período então de crise, né? Então dos Estados membros do Pacto de Varsóvia, enfim, fim da Guerra Fria, independência ucraniana com 90% aí dos votos no plebiscito, e aí a Ucrânia, esse intervalo de 91 a 96 até a nova Constituição, como tem algum marco importante aí que você considera relevante para a gente entender a crise atual? Primeiro, voltando para o Pacto de Varsóvia, ele vai ter a debandada em 1991, em meados de 91, aí não tem nem mais países para fazer parte, todos saem, e ele cessa de existir. Antes de chegar à Constituição de 96 na Ucrânia, é importante relevar o Memorando de Budapeste. Esse Memorando de Budapeste, ele ocorre, ou ele é assinado em 1994, e ele é um memorando que estabelece que a Ucrânia, que, vamos lembrar, né, quando a União Soviética começou como projeto de Estado, não se aventava que um dia ela ia terminar, então muitas armas nucleares estavam estacionadas na Ucrânia. Então, quando a Ucrânia se torna independente, ela fica com essas armas nucleares. O que isso representaria, então, para um mundo, uma nova ordem mundial, para usar o termo aqui mais clássico agora daquela época? O que isso representa para um mundo multipolar, em que a gente sabia como lidar com o arsenal soviético e o arsenal norte-americano / europeu, mas agora a gente tem outros atores juridicamente independentes com armamentos nucleares também. Então, em 1994 tem uma negociação, nesse memorando de Budapeste, a Ucrânia abdica do seu arsenal nuclear, que era o terceiro maior do mundo. E isso tem um pouco a ver com o acidente também de Chernobyl, ou não tem relação nenhuma? Eu acho que não muito, Felipe, eu acho que não muito. Eu vou voltar um pouquinho para o memorando de Budapeste daqui a pouco, mas o acidente de Chernobyl foi o acidente à parte, a falha, né, catastrófica que foi, mais um elemento aí que ocorreu dentro da Ucrânia, a gente sabe, quando ela fazia parte da União Soviética, mais um elemento que serviu para mostrar para aqueles que queriam criticar a União Soviética o como que ela já estava obsoleta. Então, claro que isso também foi mais massa aí nessa tentativa de fazer uma propaganda negativa da União Soviética. Mas essa desnuclearização, então, que acontece em 94, tem mais a ver, então, com esse novo espírito de época, né? De que a Guerra Fria tinha acabado e que, portanto, não fazia mais sentido ter aquelas ogivas ali. Ótimo, exatamente. E como contrapartida, isso também a gente tem que resgatar. Se você é o país agora independente, novo país, e você tem o terceiro maior arsenal nuclear do mundo, você não vai abdicar disso por qualquer coisa. Então, contrapartida, o Reino Unido, os Estados Unidos e a Rússia se comprometeram a respeitar a soberania da Ucrânia. Então, essa foi a contrapartida para que a Ucrânia desistisse dos seus armamentos nucleares. Então, uma grande desistência, uma grande abdicação. Se a gente olha com retrospecto, a gente não consegue nem imaginar a situação de agora se a Ucrânia tivesse armamentos nucleares. E essa contrapartida das grandes potências em relação a respeitar as fronteiras da Ucrânia, isso é importante a gente resgatar também. Bom, e a situação agora deixa, né, a Ucrânia bastante vulnerável, porque realmente ela não tem se defender.
quero avançar então no marco temporal para a gente poder já falar da crise que todos nós estamos vendo. Talvez o próximo marco importante seja 2002, então, por conta da aproximação da OTAN com a Ucrânia. Porque, veja, a pergunta é a seguinte, a Guerra Fria acaba, o Pacto de Varsóvia acaba, mas a OTAN não acaba. Então, aquilo que tinha sido criado para conter a União Soviética permanece. Agora, para conter a Rússia, embora oficialmente os nomes nunca sejam esses, né? E em 2002, o que acontece? A OTAN se aproxima da Ucrânia. Por que esse ano é importante? Não somente esse ano, Felipe, mas toda a década de 2000, ela acaba sendo importante porque você tem uma aproximação de vários estados da Europa Centro-Oriental, inclusive a Ucrânia, das instituições ocidentais. Então você pensa OTAN, União Europeia, a Rússia também no começo dos anos 90, se a gente voltar um pouco atrás, tentou muito entrar no clube dos ocidentais, isso eu quero deixar como pano de fundo aqui, porque vai haver uma mudança especial da política externa russa em 96, que vai explicar essa nova agressividade do Putin. Se der tempo a gente fala disso mais para frente, mas como contextualização é importante. Nos anos 90, nos anos 2000 em especial, esses países, a Ucrânia inclusive, estavam tentando se aproximar cada vez mais das instituições ocidentais, inclusive da OTAN. Não quer dizer que foi necessariamente fácil para a Polônia, para a Hungria, mesmo para os países bálticos que fazem fronteira com a Rússia hoje em dia, mas para a Ucrânia era especialmente difícil, porque a história da Ucrânia, como a gente falou aqui, ela é de um país dividido com associações socioculturais e políticas bastante divididas também. Então, mesmo se parte da Ucrânia, do establishment político da Ucrânia ou da população ucraniana quisessem se aproximar do Ocidente, por exemplo, com algum tipo de parceria com a OTAN ou numa eventualidade maior até fazer parte da OTAN como membro pleno, o fator Rússia dentro do território ucraniano é muito forte, é muito mais forte do que na Polônia, da Hungria, República Tchecoslováquia, assim, não tem comparação. Então, a Ucrânia sempre foi muito dividida em como que ela, é um país jovem de 31 anos, como ela conduzia a sua política externa. A política externa ucraniana ela é tradicionalmente descrita como uma política externa multivetorial, que ela está sempre ao mesmo tempo com um pé na Europa / Estados Unidos e um pé na Rússia. Ela não está em posição de de fazer alguma outra coisa ou de agir de uma outra maneira em sua política externa. Então é claro que qualquer tentativa de aproximação, não somente da União Europeia, mas principalmente da OTAN, vai deixar a Rússia de orelha em pé. E porque, como você bem falou, a OTAN hoje, pode até discutir aqui se é interessante que ela continue existindo ou não, qual que é a missão da OTAN hoje em dia ou não, mas ela existe primordialmente para frear a Rússia. E isso é uma coisa que lá no começo a Rússia perguntava assim, ok, terminou a Guerra Fria, nós não somos mais socialistas, não existe nenhuma ameaça ideológica para o Ocidente, por que a OTAN precisa continuar existindo? É possível, de repente, sei lá, uma nova organização de segurança que abarque também a Rússia? Né? Não faz sentido a OTAN continuar existindo. E logo ficou claro nos idos dos anos 90, aí eu volto para esse 1996 que eu tinha mencionado há um tempo aqui na entrevista, que finalmente a Rússia percebe que não. Pelo jeito, o Ocidente nunca vai nos ver como iguais, nunca vai querer incluir a gente em soluções de segurança para a Eurásia. Então é melhor a gente começar a pensar em como que a gente vai manter o poder que a gente tem nessa nova ordem mundial aqui dentro da Europa, já que não há um real, na visão da Rússia, diálogo em um pé de igualdade entre Moscou e Bruxelas ou entre Moscou e Washington que justifique essas contínuas concessões que a Rússia estava fazendo para o Ocidente. E aí, nesse momento, de 96 em diante, com um pico aí, né, a gente está vendo em 2014, agora em 2022, vai haver um recrudescimento dessa assertividade da Rússia na região, mas muito como resultado dessa dinâmica com o Ocidente, que segundo a Rússia não a vê como tão apta como ele para pensar segurança na Europa. Então essa é a psicologia russa, né? Ele se entende ameaçado por conta das tentativas de avanço da OTAN. Teve a primeira tentativa em 2002, depois uma nova tentativa agora, né? Como a gente percebeu. Mas agora, entrando já no século XXI, então você tem, por exemplo, a Revolução Laranja, né? Que foi em 2000 e... Que ano que foi mesmo? 2004. Isso, 2004. Qual a importância dessa revolução para a gente entender, então, essa aproximação da Ucrânia com o Ocidente, essa disputa entre Rússia,
OTAN, enfim, como que você enquadra a Revolução de 2004? Os anos 90, um pouco como na Rússia, foram caracterizados na Ucrânia como um período no qual houve o desmonte do Estado, um Estado socialista para um Estado que tentava ter capacidades capitalistas liberais, falhou bastante, como a Rússia falhou também. E nesse período dos anos 90 teve um enriquecimento muito forte de alguns grupos da população, que são os famosos oligarcas, não é só a Rússia que tem oligarcas, a Ucrânia tem os seus grandes oligarcas, o mais famoso, o Rinat Akhmetov, que é o dono do Shakhtar Donetsk, e que é o homem mais rico da Ucrânia, um dos homens mais ricos do mundo. Por que eu estou trazendo aqui a história dos oligarcas? Porque eles vão ser aqueles grupos que vão definir boa parte da política ucraniana a partir daí. Inclusive o Akhmetov, dono do Shakhtar, ele também foi membro aí do parlamento ucraniano. Então existe uma ligação meio que complicada, para dizer o mínimo, entre esses grandes grupos empresariais e poucos que detêm fortunas na Ucrânia e o meio político. E esses grupos eles são divididos também entre mais pró-Rússia ou mais pró-União Europeia, né? E aí você vai ter a população no meio. Em 2004, você vai ter as eleições presidenciais. E nessas eleições presidenciais você vai ter dois candidatos, os dois Viktores, né? O Viktor Yanukovych e o Viktor Yushchenko. O Yanukovych, ele era pró-Rússia. Vamos simplificar dessa forma. Ele era a favor do fortalecimento das relações com a Rússia, maior estabilidade nessas relações com a Rússia, e o Viktor Yushchenko era pró-União Europeia. E o que acontece em 2004 é que o Yanukovych, que era o pró-Rússia, nessas eleições presidenciais, ele ganha. E essas eleições, elas foram controversas, né? Então existem relatos aí de irregularidades, observadores internacionais, vários deles disseram que houve, né, algum tipo de repente, ou compras de votos, ou enfim, supressão de voto, mas foram votações largamente irregulares. E aí começam então esses protestos. O pessoal, então a população ucraniana vai para essa praça no centro de Kiev, que chama Praça Maidan, e começa a fazer uma série de protestos aí. Boa parte desses demonstrantes são pró-Yushchenko, ou seja, pró-outro candidato, que é o que perdeu, que era pró-União Europeia. Então começa a partir daí a se desenhar essa coisa da, ok, pró-Ocidente, né, a gente apoiar o Yushchenko. Por que chama Revolução Laranja? Laranja era a cor da coalizão do Yushchenko. Então quando todo mundo começa a se vestir de laranja e tudo mais, né? Então eles pedem novas eleições, eles estão insatisfeitos com os rumos da economia e a crescente influência russa no país. Como resultado, assim, para resumo da ópera, o Yushchenko ele consegue governar, então dá certo, esses protestos dão certo, mas essas grandes mudanças não vêm, as mudanças que todo mundo esperava. Tanto que em 2010, o Yanukovych, que é o cara pró-Rússia que lá atrás tinha ganhado, ocasionou toda a Revolução Laranja, em 2010 ele é eleito como presidente da Ucrânia. Então você veja como é complicado aqui também, de novo, essa dinâmica pendular da Ucrânia em relação rumos, né, de quem vai liderar o país também. Por conta dessas tensões que em 2010 o parlamento decidiu abandonar, né, a candidatura da OTAN, e de 2010 em diante a gente tem, talvez, o próximo marco é o que, 2014, com a crise da Crimeia, ou tem alguma outra coisa que você gostaria de citar? A gente pode voltar um ano antes, em 2013, durante alguns anos estava se envolvendo negociações ou conversas com a União Europeia, Comunidade Europeia, para que houvesse algum tipo de acordo, no mínimo acordo. A Ucrânia geralmente é sempre muito cautelosa em falar, não vamos tentar ser membro pleno, vamos fazer um acordo, né, com a União Europeia, com a OTAN. Ela sabe que a Rússia está lá do lado, né, está batendo na porta lá. Então, havia alguns anos antes de 2014, uma série de negociações, de conversações entre Kiev e a Comunidade Europeia para essa aproximação. E abruptamente, em 2013, e parecia que estava tudo indo nessa direção, né, de haver algum tipo de associação, algum tipo de ligação um pouco mais institucionalizada. Em 2013, abruptamente, essas conversações cessam, ou pelo menos o establishment político ucraniano resolve não seguir com essa proposta de maior união com os ocidentais. E isso cria muita confusão na comunidade, na sociedade ucraniana. Por quê? Como assim, né? Estava tudo aparentemente indo bem, o que está por trás, de repente, essas conversas terem cessado? Claro que aí começa a surgir várias suspeitas, começam a emergir, e daí começam os protestos em Kiev, né, nesse ano de 2013 e 2014. E aí, um fenômeno recente muito importante nessa nova
dinâmica de política interna ucraniana, que é a Euromaidan. A Euromaidan é justamente esse movimento de massas, né, que surge depois que as forças de segurança da Ucrânia reprimem violentamente esses protestos iniciais. Ou seja, eles começaram a protestar contra a abrupta paralisação dessas conversas em 2013. Há uma repressão policial forte, das forças de segurança muito forte, e aí esse movimento infla e se torna a Euromaidan. Maidan, vamos lembrar, aquela praça no centro de Kiev. Euromaidan traz consigo aqui a ideia de uma maior união com a Europa, a comunidade europeia. E aí começa a complicar ainda mais a situação, Felipe, porque aí você vai ter esse movimento inflando de tal forma que ele passa a se tornar um pouco amorfo às vezes. Então você tem muitos membros da sociedade ucraniana lá, alguns que são mais democráticos liberais, no sentido ocidental aqui de pluralidade, outros que são fascistas, neofascistas, neonazistas, que às vezes ingressam nesses movimentos para causar, enfim, uma certa baderna e tudo mais, mas com uma agenda política muito clara. Então esse movimento ele passa a ser um pouco mais poroso, mais difícil de definir, mas ainda assim a gente pode falar que ele representa um descontentamento da população civil ucraniana com os rumos políticos do país. Isso é o mínimo que a gente pode falar desse movimento, e claro que ele representa também, de novo, essa grande divisão presente na sociedade ucraniana. De novo, essa tensão, né? Ela tá posta o tempo inteiro, né? Como você disse, parece uma lógica pendular, não é? Acho que essa alegoria do pêndulo é muito útil para entender. E em 2014, então, a crise da Crimeia, né? A anexação da Crimeia, que foi um outro capítulo importante dessa história, né? Exato. Em 2014, então, em março de 2014, vai ter esse referendo na Crimeia, referendo talvez contestável também, mas não vou entrar no mérito aqui. O fato é que há esse referendo e o resultado me foge os números aqui, mas mais de 90%, se não me engano, 96% da população que participou dentro da Crimeia. Vamos lembrar, de novo, historicamente, a Crimeia é uma população russo-parlante, né, mais vinculada aqui à Rússia, resolvem se separar da Ucrânia, né, ou buscar essa independência, e a Rússia reconhece o resultado dessa votação. E aí a anexação da Crimeia. Então é claro que aí você já tem a situação dada de tal forma que fica bem claro aí para a comunidade europeia, para os Estados Unidos, que aí há realmente uma tentativa de avanço russo gradual, mais seguro e constante para as partes, pelo menos, orientais da Ucrânia. Inclusive com a construção da ponte, né? A famosa ponte, né? Que liga a Crimeia ao território russo. Exato. A construção da ponte em 2018, se eu não me engano, no Estreito de Kerch, vai ligar simbolicamente também 2 territórios russos agora. E o fato de haver esse referendo, que a gente critique se ele foi legítimo ou não e tudo mais, mas é uma forma como a Rússia também quer embasar a partir do anseio da população local, pelo menos publicamente, que a gente só está fazendo o que esse povo quer, que esse povo que se enxerga como russo ou que quer se vincular à Rússia, de fato quer, porque a gente está vendo que historicamente eles são preteridos pelo governo pró-ucraniano ou pró-União Europeia ou pró-OTAN de Kiev. E esse mesmo sentimento já estava presente nas hoje famosas regiões de Donetsk e Lugansk. Havia ali já... Porque tanto Crimeia quanto essas regiões mais a leste, elas gozam de grande autonomia, né? Inclusive tem até uma discussão, uma tecnicalidade do direito internacional, se caracteriza invasão ou não, muito amparado nessa autonomia das regiões. O que está acontecendo ali? Há um sentimento pró-Rússia crescente, a tensão com o governo ucraniano, dá para fazer paralelos? Eu acho que sim, dá para fazer paralelos, e a gente pode falar daqui a pouco também das diferenças. Os paralelos é que você realmente vai ter uma população mais próxima da Rússia lá. Foram regiões que Donbás, a gente confunde os nomes, né? Donbás é a grande região histórica na qual Lugansk e Donetsk estão inclusas. Donbás é uma região, então, que se desenvolveu industrialmente relativamente de forma tardia, final do século XIX. Isso aí tem a ver com uma concessão que o czar deu para um industrialista britânico que foi lá explorar carvão mineral e minério de ferro. E aí
nesse desenvolvimento se desenvolveram bastante as cidades da região, com uma característica bastante voltada a essas indústrias. Então, elas são pontos ou centros econômicos importantes dentro da Ucrânia, historicamente, ainda que não sendo tão ucranianos em cultura e sociedade, política e tudo mais, né? Uma tradição um pouco mais russófila. E daí você tem, na esteira da anexação da Crimeia em 2014, talvez uma motivação maior desses grupos dentro de Lugansk e de Donetsk que queriam ou uma independência ou uma maior aproximação com a Rússia. Tanto no caso da Crimeia quanto no caso de Donbas, é muito difícil a gente falar de fato quem que está lutando. Eles são locais ou não são, a gente pode considerá-los ucranianos, como o pessoal de Donbas ou da Crimeia, ou são russos que vão para lá e com bandeira falsa dizem combatentes da região. É muito complicado porque a gente depende de relatos e investigações que nessas regiões são muito difíceis de fazer. O fato é que você vai ter, sim, em Donbas, muitos guerrilheiros, muitos combatentes pró-Rússia que vão aceitar, lógico, esse aporte da Rússia aí, com o interesse que Moscou tem de ter maior controle geopolítico na região. Claro que isso vai casar muito bem. Então, semelhanças com certeza isso entre Crimeia e Donbas. Uma diferença importante, a Crimeia ela vai estar situada no Mar Negro, diretamente no Mar Negro, e a Crimeia vai ser, isso mesmo quando a Ucrânia se tornou independente, lá em 91, ela vai continuar tendo a frota do Mar Negro. Então, a frota do Mar Negro, esse braço da Marinha Russa importantíssimo, que mesmo depois da derrocada da União Soviética, a frota do Mar Negro não ficou para a Ucrânia, ela ficou para a Rússia. Então, ficou um esclave militar russo dentro do território ucraniano. Então, também é importante para a Rússia ter de volta não somente a Crimeia por várias questões geográficas e geopolíticas, mas justamente já ter lá, né, toda a preparação para a manutenção ou para a defesa desse território que seria conquistado, porque a frota do Mar Negro já está lá, agora a ponte que você falou do Estreito de Kerch também liga de vez, né, os dois territórios. Então, essa característica mais insular da Crimeia também faz com que talvez ela tenha uma importância geográfica imediatamente talvez ainda maior do que Donbas, do que Donetsk e Lugansk. Mas, claro, quanto mais você conseguir conquistar, maior vai ser o avanço aí do poderio russo na região. E, bom, você citou a possibilidade de false flags, né? Acho que é uma coisa que apareceu bastante também na imprensa recentemente. Mas antes da gente falar, então, disso, calma, o ouvinte tá desesperado, né? A gente tá sempre, calma, nunca entra na que você vê, não tá tudo ligado, né? A gente, como eu disse no começo, não há uma geração espontânea de uma crise. A gente tá vendo uma crise em construção durante décadas a fio. Mas tem uma coisa que, talvez uma curiosidade minha, assim, eu nunca entendi muito qual é que é desse Zelensky, né? Ele é eleito em 2019, mas ele é um palhaço, né? O que aconteceu? É o quê? É o Danilo Gentili deles lá? E qual que é a importância do Zelensky nessa crise? Uma comparação, eu sei que foi piada, mas eu acho que o Zelensky é melhor que o Gentili, tá? Eu não sei, eu acho que o Zelensky, ele é um cara inexperiente, claro, a carreira dele é super interessante, apesar da inexperiência, né? Para quem não sabe, ele fazia uma série lá na Ucrânia que era super famosa, e nessa série ele era o protagonista, agora me foge se ele era, eu não acho que ele chegava a ser o presidente na série, mas ele era um líder de alguma coisa lá, eu não sei se ele era um investigador, e daí ele... talvez fosse de um partido político, não lembro, mas ele transplantou aquele personagem dele para a campanha política dele. E aí ele ganhou. E, bom, a gente tem no Brasil as nossas experiências aí com ícones que vencem eleições, né? Geralmente, nem sempre, tem exceções importantes, mas geralmente fazem um péssimo trabalho. E lá na Ucrânia, eu diria igual, para alguém inexperiente, e ele eu acho que poderia ser até pior a performance dele, o desempenho dele, mas não é bom. E eu acho que o que ele não tem, talvez o Kuchma tinha, o Yanukovych tinha, o Yushchenko tinha, era justamente essa experiência no trato com as potências, dada essa política externa multivetorial da Ucrânia. Eu me lembro, por exemplo, quando ele foi eleito, eu acompanho mais a política externa dos Estados Unidos, né? Uma série de ligações do próprio Trump comemorando, enfim, teve uma euforia, assim, acima do tom, talvez, assim, né? Com apoio, era claro o apoio estadunidense, né? A eleição do Zelensky, e depois isso vai se misturar, enfim, com o próprio jogo eleitoral dos Estados Unidos, mas esse é um outro capítulo, né?
né, por conta das ligações do Biden com negócios ucranianos, enfim, essa é um outro capítulo que a gente precisa entrar. Mas na minha leitura, assim, de leigo, para um país que tem essa lógica pendular, né, como a gente está conversando aqui, me pareceu um pouco desproporcional, já de início, né, a relação do Zelensky com os Estados Unidos, né? Faz sentido isso? Eu acho que foi ingênua, né, essa aposta muito grande que a Ucrânia, mas, de novo, às vezes parece para mim, e eu confesso que eu não sou especialista no governo do Zelensky, então acho que tem outras coisas que analisar aqui, mas eu percebo ele como alguém um pouco deslumbrado no começo, porque quando ele ganhou, na verdade, parte da plataforma, isso eu lembro aqui na campanha que a gente estava seguindo no GZ, o Grupo de Estudos da Eurásia, que eu coordeno com os outros pesquisadores, a gente estava vendo essa eleição e acompanhando com bastante curiosidade, né? Pô, será que comediante vai ganhar as eleições na Ucrânia, um país como a Ucrânia, né? Querendo ou não, geopoliticamente tão importante, ganhou. E ele tinha no começo um tom, de certa forma, até conciliador com a Rússia. Isso foi algo que chamou muito a atenção. Ok, então talvez ele seja uma surpresa não tão disruptiva, né? Talvez menos impetuosa, talvez ele consiga de fato casar os interesses dessa, enfim, política externa multivetorial, etc. Mas com o tempo eu acho que o que surgiu, o que se desenvolveu, que é o que acontece com muitos líderes inexperientes, é uma certa, eu não vou dizer manipulação, mas ser levado ou ser puxado para determinadas tendências de nações ou políticos que são mais experientes do que você. Então, se você tem, por exemplo, negociações com a União Europeia, conversas com a OTAN, a gente está falando de negociadores ou chefes de Estado e de governo aí que são muito bons, né? A gente pode discordar deles em altos graus aqui ideológicos, mas eles sabem o que eles estão fazendo. Então, se você tem alguém inexperiente conversando com essa galera e colocando, de repente, né, a sua alternativa oriental, ou seja, a Rússia, o entorno russo, como algo ameaçador a você, como é que você lida com isso? Eu acho que você precisa também ter muita segurança e ter muita solidez de raciocínio para lidar com uma situação sempre tensa entre Oriente e Ocidente, ou entre Rússia e Ocidente. Então, eu acho que deve ser uma das profissões mais difíceis de ser presidente da Ucrânia, porque imagino que você tem que sopesar o tempo todo, né? E eu acho que o que talvez explique um pouco essa má performance, esse mau desempenho do Zelensky é um pouco a inexperiência, não ter percebido talvez, e aí ele não é o único culpado disso, que os líderes ocidentais também largamente demoraram para responder, não ter percebido que o Putin estava agindo de forma mais séria do que muita gente pensava, e que ele tinha planos muito sólidos. E o Putin tem planos muito sólidos aí de retomar um mítico poder russo na região e estabelecê-lo de forma duradoura. E talvez esses sinais, pelo Zelensky, mas também por vários outros líderes ocidentais, não foram bem percebidos. Claro, além dessas causas mais estruturais, a inexperiência do Zelensky. E aí você já ficou claro na tua fala, né? O Putin, isso está claro, muito claro, né? Havia mesmo já, pelo menos, sei lá, desde novembro de 21, já um plano muito bem organizado, arquitetado pelo Putin. Então não foi algo que aconteceu do nada. Mas por outro lado, e essa é um dos elementos centrais, talvez, do discurso do Putin, a OTAN entrou numa onda, eu acompanhei por imprensa, assim, de garantir, é um negócio super estranho, de garantir a autonomia da Ucrânia de decidir se deveria ou não entrar na OTAN, né? Porque aí, não é que a Ucrânia não é da OTAN, e agora a gente tá vendo que de fato não é, né? Porque quando o bicho pegou, ninguém colocou a mão, né? O próprio Zelensky falou, estamos sozinhos e tal. Descobriu tarde demais que estava sozinho. Mas a OTAN ficava nessa discussão, né? De defender o direito da Ucrânia de dizer sim ou não. Como que você interpreta isso? Porque, na minha visão de leigo, é uma outra forma de dizer sim, né? Temos intenção de incorporar a Ucrânia
a OTAN, né? E o Putin, eu disse isso, que isso faz parte da psicologia russa, porque isso foi um elemento muito característico, né, nas falas do Putin, de que a OTAN estava deliberadamente avançando para regiões tradicionalmente isoladas, né, da área de atuação da OTAN. E o Putin se coloca como alguém que reagiu a uma ação que foi iniciada em outro lugar. Faz sentido isso? Como que você enquadra esses acontecimentos dentro dessa grande trajetória histórica que a gente traçou aqui? Eu acho que aí que começam os vários problemas de interpretação, né, Felipe? Porque depende de qual premissa eu estou utilizando. Eu posso partir da premissa, se eu vou comprar essa retórica do Putin, que a OTAN estava avançando demais em direção ao leste, estava flertando demais com estados que faziam parte desse exterior próximo, que é a região composta de países componentes da ex-União Soviética, que circundam a Rússia atualmente, que é uma região estrategicamente muito importante para a Rússia. E o perigo dessas aproximações numa eventual associação, sendo que a Rússia tradicionalmente não é chamada para discutir em nível de igualdade, segundo Moscou, as questões de segurança europeia, essa situação é ameaçadora o bastante para justificar que a Rússia intervenha nessas regiões para evitar um avanço desrespeitoso, um avanço subreptício do Ocidente que busca nesses países controlar a política interna através de financiamento, através de ações assim de desenvolvimento de ligações com a União Europeia e tudo mais, de partidos políticos e etc. Então justificaria dessa forma Moscou a intervenção nesses territórios, a intervenção na Ucrânia em especial, porque na visão de Moscou, sim, há essa tentativa de encapsulamento do Ocidente desses novos estados que circundam a União Soviética, que circundam a Rússia, para que haja um cinturão aí que isole a Rússia estrategicamente no cenário internacional. Agora, se eu aceitar essa interpretação de que isso justifica a atuação russa, quero deixar bem claro, a OTAN está se expandindo para o leste? Está se expandindo do leste para o leste desde o final dos anos 90. A OTAN tem uma relação respeitosa com a Rússia, de ouvi-la, de trazer para a mesa e etc? Não tem. Vários momentos, em especial nos anos 90, ficou muito claro. Na crise da dissolução da Iugoslávia, por exemplo, que a Rússia queria trazer para pensar em segurança, quer fosse cabido ou não, enfim, houve muitos problemas de comunicação. Então, existe sim essa relação um pouco desigual, um pouco não frutífera entre Moscou e Bruxelas, de fato. Tá? Eu não quero deixar isso de lado. A questão aqui é se isso justifica a intervenção russa. Essa é a grande questão na minha visão. Porque a narrativa vai ser sempre dos dois lados. Felipe, tem uma terceira narrativa que eu quero falar daqui a pouco. A narrativa vai ser sempre dos dois lados. Essa primeira que a gente falou da Rússia, a segunda, que é o Ocidente falando que não, a gente está, entre aspas, se expandindo, ou OTAN está se expandindo, a pedido desses estados que se sentem ameaçados pela Rússia, porque historicamente a Rússia sempre tentou ter uma influência política e geopolítica sobre esses países. Sendo que a gente é democracia liberal, nós somos um grupo de democracias liberais que acredita na autodeterminação dos povos e na autodeterminação desses estados como instâncias jurídicas únicas e independentes internacionalmente, então a gente está respeitando e estamos conversando com eles e a gente vai decidir junto com eles se eles vão ingressar na OTAN, ou seja, União Europeia, o que quer que seja. Então a premissa vai mudar para cada um desses, né? Então, um lado vai falar que é a ameaça da OTAN, que faz com que a Rússia haja desse jeito, e nisso ela está justificada, e outros vão falar que não, que na verdade esses estados, por causa dessa ameaça constante da Rússia, se voltam para a OTAN para poderem garantir a sua integridade territorial. De novo, para mim, né, é a questão de se qualquer uma dessas narrativas, qual que a gente escolher, se é que você precisa escolher uma, eu quero frisar isso muito, parece que tem coisa meio de time de futebol, tem. qual que você vai comprar, se isso justifica o que está acontecendo de intervenção russa na Ucrânia nesse momento. E a terceira visão que eu queria falar, que é a visão que não é falada por ninguém, de fato, na minha visão, é a visão dos ucranianos. Ninguém quer saber o que os ucranianos... Ninguém. Porque mesmo quando você... O que é a visão dos ucranianos para boa parte da imprensa? Tem a imprensa boa que faz isso, né? Mas infelizmente ela não chega muito para a gente. Mas a imprensa que não é muito cuidadosa nesse aspecto. Então vamos mostrar o lado ucraniano. A gente vai nas ruas entrevistar as pessoas que, enfim, pensam
como os ocidentais ou como aquela pauta jornalística quer que eles pensem. Então, você vai selecionar também relatos, depoimentos, você vai em regiões da Ucrânia em que você vai ter um apoio maior ao Ocidente e vai retratar aquilo ad eternum. Aquilo deixa de ser uma realidade? É claro que não. Isso é uma realidade muito importante aqui do que está acontecendo dentro da Ucrânia, dos anseios dos ucranianos, o drama constante que eles vivem. É claro, e é muito importante retratar isso também. Mas a gente não retrata a complexidade dessa divisão histórica ucraniana e como que você vai ter uma série de projetos políticos dentro da Ucrânia que historicamente foram se desenvolvendo, que não é tão simples assim em relação a somente ir para o lado da Rússia, somente ir para o lado do Ocidente. Essa é uma grande crítica que eu faço muitas vezes a essa guerra de narrativas, porque se tem a narrativa pró-Moscou e a narrativa pró-Bruxelas, qual que é a narrativa ou as narrativas que a gente tem a partir do povo ucraniano? Que geralmente não são escutados, né, esses grupos, ou quando são instrumentalizados por ambos os lados para fortalecer aquela narrativa que de antemão ele já tem montado. Porque acho que a gente já fez aqui um bom panorama, né, sem entrar em futurologia, nada disso. Mas assim, fato que eu acho que muitos foram pegos de surpresa, né, com os mísseis que foram lançados em Kiev, né? A princípio parecia que ia ficar restrito a Donetsk e Lugansk, mas o conflito escalou, né? E a gente tem visto relatos aí, a gente também não sei até que ponto a dimensão disso, né? As informações muito desencontradas, mas parece que o Putin escalonou quando, por exemplo, tomou Chernobyl, né? E pelo que eu acompanho na imprensa, tem se aproximado de Kiev. Não sei se vai tomar Kiev, não sei o que vai ser, não sei. Eu acho que quem fala que sabe o que vai acontecer, enfim, tá apostando, né? E eu não gosto de apostas. Mas isso parece que é uma diferença importante em relação, por exemplo, à crise de 2014, né? Porque extrapola a região de Donetsk e Lugansk e aí ele avança para a capital. Isso enfraquece um pouco, inclusive, a narrativa russa, né? Ou não? Ou eu tô falando uma tremenda bobagem? Enfraquece para quem está analisando a partir da perspectiva ocidental, com certeza. Mas dentro da Rússia a história é outra. Então, se você vê muitos relatos de quem está, eu estou em constante contato com pessoas na Rússia também, o tom das conversas lá e como que eles estão vendo e retratando a crise também nos meios de comunicação, largamente, inclusive, ou detidos pelo governo ou detidos por aliados ao governo, né? A questão da imprensa na Rússia é muito complicada, a liberdade de imprensa lá, mas a visão não é assim, né? Não é como se você... O que o Putin tentou fazer ou tem construído nos últimos anos, em especial agora nesses últimos meses? Ele colocou dois termos interessantes que eu vi num dos últimos discursos dele. Ele falou que a intenção dele era, se eu não me engano, tá? Desarmar e desnazificar a Ucrânia. Usou esse termo bem pesado, desnazificar a Ucrânia. Então, a visão do caracterizou Kremlin... a operação como missão de paz, né? Eu achei interessante. Para resgatar isso que você tinha falado, Felipe. Então, colocar a Ucrânia de novo numa posição em que ela possa ela mesma escolher. Vamos falar a verdade, não faz o menor sentido isso. Você invade para... ok, né? Então você é um grande samaritano que está fazendo isso para, enfim, que a Ucrânia seja livre, independente e soberana, para que aí ela possa fazer... não entendo como isso pode fazer sentido, mas essa é a narrativa, claro. Ele aproveita, e não está errado, em pegar elementos, sim, da política ucraniana interna, em especial, que são bem complicados. A gente falou aqui da extrema-direita, a gente falou aqui da negação dessa relação, porque também houve pontos, não foi sempre uma questão de contenda, de luta, de exploração entre Rússia e Ucrânia. Querendo ou não, eles têm muitas interdependências históricas e de desenvolvimento histórico que formaram aí as identidades nacionais desses dois países, né? Não foi sempre terrível, não foi sempre guerra, não foi sempre massacre, mas houve esses grandes momentos de trauma, com certeza. Mas isso, na visão do Kremlin, por favor, é elevado à enésima potência, enquanto que a relação ruim que a Ucrânia teve com o Ocidente, que foi muito importante também, em especial no século XX, a gente falou da Segunda Guerra, por exemplo, isso é varrido para debaixo do tapete. Isso realmente acontece no discurso ucraniano. Então, assim, eu acho que o Putin, do ponto de vista aqui discursivo, ele se aproveita de contradições que já existem dentro da política ucraniana, do discurso político ucraniano, para avançar o próprio discurso dele do porquê que é necessário invadir a Ucrânia ou pacificar a Ucrânia ou garantir que a Ucrânia não se torne um palco de interesses extra-ucranianos, leia-se ocidentais, mas seriam também esses interesses extra-ucranianos dos russos,
né? Se a gente tem uma intervenção, se a gente tem uma invasão, então aí a gente tem que de novo voltar para as narrativas. Então eu rogo aí para o ouvinte que numa situação como essa, a gente sempre, né, ouça aquele conselho de vó mesmo, que toda história tem dois lados. No mínimo 2 lados. E nesse caso eu diria que ela tem no mínimo 3, e esse terceiro, que é o lado ucraniano, é o que a gente menos ouve, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Agradecer, Felipe, pela oportunidade. Eu acho muito bom que a gente possa falar dessa temática, que não somente para mim, apaixonante, né, como alguém que sempre estudou a região, mas eu acho que é necessária para a gente entender as dinâmicas globais e a inflexão, talvez, que o mundo esteja vivenciando agora. Você falou da China, a China com esse apoio mais ou menos verbal aí às demandas da Rússia, não está tão claro assim, mas está claro bastante para mim. Será que isso significa que, né, a partir de agora para a China, como Estado que geralmente não se pronuncia, será que isso demonstra que ela vai começar a tomar mais partido em alguns momentos mais emergenciais, assim, né? E como você acabou de falar, sim, a gente não ouve tanto a população ao lado ucraniano e os lados ucranianos, que, de novo, é uma sociedade extremamente complexa, uma sociedade completamente desenvolvida, né, para vários ramos aqui. Então, uma sociedade com uma história riquíssima, apaixonante, uma cultura fabulosa, e não é somente um campo de batalhas, ela não é somente um teatro aí de guerra, como as potências querem sempre fazer que ela seja. Então, essa é uma grande injustiça à memória ucraniana também. Eu acho que a gente tem que resgatar o que realmente a Ucrânia tem de interessante, de valioso, que é esse pensamento ativo sobre a própria história. E eles têm, a gente tem que ter contato com isso para entender melhor os anseios deles e todos os desenvolvimentos e o desenrolar do que está acontecendo agora, para não cair em conversa pronta, em discurso pronto. A gente tem que ser mais inteligente do que isso e conseguir ter um pensamento próprio também, levando em consideração todos os lados. Muito bom, cara. E o Bolsonaro, hein? Totalmente desconectado da realidade. Puta, cara. O cara conseguiu assim. Enfim, desde a viagem, a resposta dos Estados Unidos, enfim, agora já em off. Ти другими, знаєш, я любила я. Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio.